E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tutor Bruno falando aqui. É, Vim colocar aqui para vocês o nosso segundo vídeo, né, da nossa tutoria dessa qualificação aqui em assistente administrativo. Agora trazendo para vocês aí um conteúdo sobre os tipos de documentos que as empresas costumam utilizar mais, tá, pessoal? Também faz parte lá do nosso material, né? E aqui com o vídeo, né, fica um pouco mais fácil aí de vocês acessarem, terem acesso aí a esse conhecimento, beleza? Estamos aqui então no nosso segundo vídeo, nessa sessão de vídeos tutoriais aqui que eu faço para vocês. E como eu disse para vocês, vamos falar sobre gestão de documentação e principalmente sobre os principais tipos de documentos utilizados, tá? Vamos lá então, pessoal, vamos começar com a ata de reunião, tá? A ata de reunião é um dos documentos mais simples aí, que as empresas costumam usar bastante, né? Que o nome já diz tudo, né? Um resumo ali, um registro do que é discutido ou decidido, né, em alguma reunião ou em alguma assembleia, tá, pessoal? Ela tem que ser bem detalhada, tá? Trazer a data da reunião, o nome dessa reunião, quem está presente, né? Assim como as principais decisões que foram tomadas e aquela coisa chamada encaminhamentos, né? Ou seja, o que foi decidido ali naquela reunião que precisa ser atribuído a alguém e passado para frente, né? Precisa ser informado. Então, toda reunião, geralmente dentro de uma empresa e dentro de uma organização, conta com a ata de reunião que depois é disponibilizada para todo mundo que esteve lá ou também para todos os interessados. Tranquilo? Aqui tem um pequeno exemplo também, tá? Todo tipo de documento que eu vou falando aqui do lado tem um modelo, né? Mais ou menos aí um exemplo do que é esse documento. Tranquilo? Passando aqui, vamos falar um pouco sobre a circular, pessoal. Circular é um tipo de documento que é gerado, elaborado, né, pela direção da empresa, tá? Pela presidência, pela direção ou pela chefia maior, né, independente ali do nome do cargo. E ele geralmente é enviado como direcionado para um setor ou um departamento da empresa, tá? Geralmente é uma comunicação, um aviso, né? Um modelo de norma ou uma ordem até, né? Um pedido, uma solicitação direcionada lá da direção até um departamento, né? Um setor específico, tá? Essa circular, pessoal, assim como outros documentos que a gente vai ver aqui ainda, ele é numerado, tá? Para quê? Para ajudar no registro, né, no arquivamento desse documento ali dentro da empresa, tá? Então vocês veem aqui no exemplo, né, que tem ali a circular 0001, né? E a gente vai numerando para facilitar o arquivamento desse tipo de documento. Tranquilo? Então, sempre numerada, sempre contendo data, o timbre da empresa, assinatura do remetente também muito importante. Tranquilo? Vamos para a próxima. O memorando, né? O memorando, pessoal, ele é bem similar a uma circular, tá? Só que ele pode ser usado para comunicação entre departamentos, entre setores dentro da empresa, tá? Então, um setor pode se comunicar com o outro, né? Dessa maneira, através dos memorandos. Aí ele muda um pouco esse nome, tá bom? Também tem a função, né, de transmitir informações importantes. Tem que ser bem formal, tem que ser breve, tem que ser conciso, tem que conter a data, timbre da empresa, assinatura, né, identificação de quem está enviando. Então também é um tipo de comunicação aí muito usada, né? Em algumas empresas vocês vão ver com o nome de ofício, tá? O ofício e o memorando ele é mais ou menos a mesma coisa. Ele é usado aí como uma comunicação entre setores da empresa, tá bom? Então temos aqui o memorando também como um exemplo, tá? No próximo temos o relatório, né? O relatório já é um documento um pouco mais específico, né, pessoal? Ele é um documento que a gente usa para apresentar essas informações, né, sobre um acontecimento, sobre o andamento de um projeto ou sobre alguma coisa que está acontecendo aí, né, ou em andamento dentro da empresa, tá? Ele é bem flexível, tá? Mas ele também tem formatos padrão, né? Aqui pode depender da empresa, ou pode a gente ter que partir lá das regras da nossa ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas.
E os relatórios, eles podem ser diversos, né? Eles podem ser críticos, eles podem ser um relatório síntese, pode ser um relatório de formação, né? Dependendo aí da intenção que você tem com esse relatório, né? Então, olha aqui esse exemplo aqui que está aqui na direita da tela, por exemplo, aqui um pouco em cima da minha carinha aqui, é um relatório de visita técnica, tá? Então, você foi fazer uma visita técnica numa empresa para fazer aí análise da concorrência ou para conhecer algum processo novo, né? Ou porque foi convidado, né, para uma visita em outra empresa e você quer relatar, né, para sua gestão ou para os seus colegas como que foi essa visita. Então, você vai fazer um relatório, né? Então, aqui seria um relatório síntese, né? Uma síntese da sua visita ali na empresa parceira, tá? Um relatório crítico, ele geralmente vai ser um relatório de projetos, né? Então, você vai analisar aquele projeto, o que está em andamento, o que ainda precisa ser feito, né? Você vai estar relatando isso de forma crítica, né? Utilizando o seu senso crítico. E o relatório de formação, ele geralmente é um relatório de capacitação, né? Que você transmite informações, conhecimento ali para colegas ou para subordinados, né? Com informações ali, com uma capacitação, uma formação que seja interessante para eles. Tranquilo? Aqui também, então, como vocês já viram, tem um exemplo, né? Mas lá no nosso material também tem outros exemplos do que pode ser um relatório, tá? Vamos para o próximo aqui, o requerimento, pessoal. Requerimento é um tipo de documento que as empresas usam para fazer solicitações, né, ou pedidos, ou solicitar informações para um órgão público, tá? Então, se essa comunicação ela é direcionada a um órgão público, a gente usa essa nomenclatura de requerimento, tá? Você tem que se identificar bem, né? Tem que ser bem direto na sua comunicação, tem que falar o que você quer solicitar ou qual informação você quer pedir. Cumprir o formato que esse órgão público pede, tá? Geralmente os órgãos públicos colocam os modelos, né, lá no site deles ou no arquivo deles para a gente poder pegar e preencher, né? Mas ele usa aí essa nomenclatura de requerimento, tá, pessoal? Mais ou menos nesse modelinho que está aqui, tá? Um modelo de requerimento bem simples. Então, você coloca quem é o seu destinatário, né? O que você quer, assina, né? Se identifica e aguarda a resposta desse órgão quando for o momento, tá bom? Próximo tipo de documento aqui são os regulamentos, né? Os regulamentos são os documentos que têm todo o conjunto, né, de regras e de normas de uma empresa ou de uma organização, né? Então tá tudo ali. Como a empresa funciona, quais são seus principais processos, seus principais fluxos, suas diretrizes, seus valores, né? Então, geralmente tem ali a forma mais ou menos com que você precisa se comunicar e se comportar ali dentro dessa empresa, tá? Então ele pode trazer também ali os valores éticos, os organogramas, né, mostrando ali como que a empresa tá dividida, né, como que tá a hierarquia dela. Então geralmente aí as empresas, principalmente de médio e grande porte, contam, né, com um regulamento interno que é bem importante de vocês terem contato. Tranquilo? Mais um tipo de documento, pessoal, os anúncios, né? Os anúncios é aquele documento que a empresa ela vai anunciar alguma coisa ao seu público, né? Alguma coisa que pode ser importante ou que pode impactar ali o seu público. Aqui pode ser tanto o público interno quanto o externo, tá? O que pode ser, pessoal? Lançamento de um produto novo, uma mudança na forma de fazer ali um processo ou um serviço, vagas de emprego na empresa, comunicado de férias coletivas, mudança na direção da empresa ou na presidência, tá? Isso geralmente é feito a partir dos anúncios, né? Aqui em cima da minha cabecinha aqui também tem um exemplo, né? Um comunicado aí de uma empresa fazendo a comunicação aos seus funcionários que vai ter ali o feriado, né? Que a administração não vai funcionar, tá? Então, geralmente se usa aí esse modelo, essa forma de comunicação. Ok? Vamos falar agora sobre a procuração, pessoal. A procuração aí, talvez vários de vocês já conheçam, né? A procuração de pessoa física, né? Mas existe também essa
procuração de pessoa jurídica, ou seja, uma procuração em que a empresa, né, a organização mesmo, atribui a uma pessoa ou até a outra empresa, né, por exemplo, a um escritório de advogados, uma consultoria jurídica, enfim, ela atribui a essa outra pessoa ou a outra empresa o direito de que essa pessoa ou essa empresa o represente, né? Represente essa empresa ali de forma legal, tá? Então a procuração ela precisa ser ali bem formal, né? Bem no modelo ali que geralmente a gente encontra, e ela precisa ser bem detalhista, né? No que você está dando o direito de representação. Então ela pode ser bem ampla, né? Dar os direitos gerais ali de representação da empresa, ou ela pode também ser limitada, né? Dizer, olha, eu autorizo essa empresa ou essa pessoa a me representar em assuntos de ordem de tal, né? Então você pode limitar bastante ou oferecer uma procuração que dá o direito geral ali de representação, tá bom? Mas sempre bem formal e bem detalhista, né? Assinada, né? Geralmente com firma reconhecida, em cartório, né? Local, data, essas coisas que são bem comuns, tá bom? Essa é a procuração. E por último, eu acho, não, aí temos ainda os contratos, né? Os contratos são aqueles documentos que constituem um valor jurídico, né? Aquele documento que garante o vínculo, né, entre a sua empresa e outra empresa, ou entre a sua empresa e uma outra pessoa, ou um grupo de pessoas, né? Então é um contrato que traz exatamente ali os dados de cada uma das partes, né? Tem um caráter bem formal, né? Bem oficial, e precisa deixar bem claro quais foram, né, os acordos, os consensos ali a que essas partes chegaram entre eles, e, né, sempre assinado, né, reconhecido, um documento que tem valor legal, valor oficial, tá? Então, geralmente ele vai ter esse modelo aqui que está aqui na direita também, deixando bem claro, né, bem detalhado o que foi o acordo, né, o que está sendo contratado. Ok? E por último, pessoal, depois de falar aí de de todo esse tipo de documentação, né, a gente precisa falar também sobre a comunicação informal, né? Geralmente, pessoal, esses tipos de documentos, eles são muito utilizados, né, aí dentro das empresas, dentro das organizações, mas muitas vezes essa comunicação ela vai acontecer de uma forma mais informal também, né? Então a gente tem aí as tecnologias, né? A gente tem o contato direto ali com as pessoas. Então, geralmente, esse tipo de comunicação também ele acontece sem a mediação desses documentos que a gente viu, né? Então, por isso, pessoal, também é muito importante estar sempre atento, né, a esse tipo de comunicação. Eu coloquei a figurinha aqui do WhatsApp, né, porque geralmente é o meio de comunicação que todo mundo tem, né, que todo mundo mais se comunica, né? Mas também, apesar da liberdade que ela oferece, é importante a gente ter atenção a algumas coisas, tá? Eu separei principalmente duas, tá, pessoal? Contexto, né? Ou seja, a gente entender a situação que a gente está se comunicando, a forma com que a gente precisa se comunicar, para quem a gente está enviando a mensagem, que tipo de mensagem essa mensagem precisa ser, como ela deve ser escrita, a quem ela é direcionada, tá? Ter bastante atenção a tudo isso, entender a realidade de cada situação em que a gente está, tá bom? E segundo, né, e bem ligado a isso, a adaptabilidade, né? Ou seja, entendendo cada realidade, cada situação em que a gente está, a gente adaptar a nossa comunicação, né? Adaptar a nossa mensagem. Então, às vezes, para algumas pessoas, a gente precisa ser um pouco mais formal, às vezes precisa explicar as coisas com um pouco mais de detalhes, com outras a gente pode brincar mais, né? Utilizar gírias, fazer uma comunicação mais de brincadeira, mais informal, né? Então, sempre conseguir adaptar essa comunicação, tá? A partir da pessoa com quem a gente está falando e principalmente de quem a gente está representando nessa comunicação. Beleza? Então, importante, né? Que além de estudar esses tipos de documentos que são muito usados ainda, né? A gente entenda que
é também necessário ter atenção à comunicação informal, que muitas vezes substitui aí aqueles documentos que a gente viu aqui no vídeo, beleza? Pessoal, até o próximo vídeo então, tá? Ficamos aqui por essa semana. Assistam esse vídeo e me tragam ali no nosso fórum Tira Dúvidas, né? As dúvidas que vocês tiverem, eu vou estar à disposição aqui para atender vocês, tá bom? Um grande abraço.